Silvia, I think, should I say that in Portuguese? Eu acho que seria interessante, Silvia, porque nem todos aqui somos especialistas, eu, pelo menos, me incluo entre os não especialistas, que se você eventualmente fizesse rapidamente uma espécie de linha do tempo. A declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas contra a discriminação das mulheres, salvo engano, é de 67. Depois há a convenção, que é 79. Quer dizer, dá um pouco deste quadro. Antes, desculpa te agregar essa tarefa, mas eu acho que ajuda a gente a ter o quadro mais geral. Lilian, I'm so glad you're here. I'm sorry, I will speak in Portuguese. You are acquainted, I speak English at the CEDAW committee, but here in Brazil, I will speak Portuguese. But I'm sure that the translation will be very good. Então, em português, muito obrigada pela presença de todos aqui, muito obrigada por mais essa oportunidade, porque precisamos muito aqui no Brasil de momentos como estes, não é? É muito importante o debate, principalmente nesse momento político que nós vivemos, em que nós estamos extremamente preocupados com o que se está desenhando a partir do início do ano que vem, não é? Então, é muito importante o que terem recebido uma colega tão querida, não é? Tão participativa no Comitê CEDAW. Mas acho que, sim, o Sérgio tem razão de que vale a pena trazermos um pouquinho, não é? Porque, para muitos, CEDAW, o que é exatamente o Comitê CEDAW? Né? O que é exatamente a Convenção CEDAW? Uma das lacunas que eu vejo grandes na escolaridade dos brasileiros, e especificamente na escolaridade dos juristas, daqueles que estudam direito, não é? É uma insuficiência ou mesmo uma lacuna no que diz respeito ao direito internacional, o que representa pena grande, né? E é uma perda, porque, como todos sabem, não é? A nossa Constituição de 88 deixou muito claro que a legislação internacional, e muito especificamente no que diz respeito aos direitos humanos, ela compõe o ordenamento jurídico brasileiro. Então, nessa medida, é uma ferramenta fundamental para que nos ajude, né? Não só em momentos de lacuna, mas em certos momentos em que são possíveis interpretações, às vezes, favoráveis em termos de garantia de direitos e outras vezes desfavoráveis a isso, o instrumental do direito internacional, e aqui eu quero dizer, inclusive do direito interamericano, não é? Muito nos ajuda. Então, Sérgio nos fala, não é? Colocar um pouco dentro do panorama do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Não é? Eu quero aqui ressaltar, em 45, a criação da ONU. Não é? Quero ressaltar, em 1948, e 70 anos estamos comemorando, em 2018, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quero destacar que, após essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram sendo construídos uma série de tratados, de convenções, não é? Que vieram a compor esse sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Não é? Como ele mencionou, no que diz respeito aos direitos da mulher, não é? Nós tivemos, inicialmente, uma declaração, não é? Como você mencionou, em 67, uma declaração que contém princípios, o que é muito importante, princípios, mas princípios ainda não eram vistos naquela época como a atual, né, doutrina jurídica e jurídico-filosófica hoje nos está a dizer que o direito é composto de princípios e de regras, e que os princípios são normas jurídicas tanto quanto regras jurídicas. Mas, ainda naquela época, não era bem assim, tanto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos eram considerados belos princípios, e como também a Declaração dos Direitos da Mulher.
né? E os passos seguintes que foram sendo dados, e é muito interessante o quanto se demorou para se chegar ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e ao Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Culturais, Econômicos e Culturais, só em 66. Vejam quantos anos, de 48 a 66. E, no que diz respeito aos direitos da mulher, chegamos à Convenção da Mulher, ou, como se diz muito, Convenção CEDAW, na sigla em inglês, não é? Que exatamente só em 1979. E é muito interessante porque ela surgiu, né, a partir de compromisso da década da mulher, que a própria ONU é que decidiu e levou a efeito uma década da mulher que constou de 3 grandes conferências internacionais. A primeira foi no México, a segunda em Copenhague, a terceira em Nairobi. Isso significou um avanço assim que foi capaz de trazer, sim, a presença dessa problemática da não aceitação como destino da subalternidade da mulher, da subordinação da mulher, não é? Inclusive da violência contra a mulher. A relatora da violência, Lília, é que fala muito bem, não é? Ser vítima de violência não é um destino para a mulher. Essa construção, né, da naturalidade de nós estarmos subordinadas e diretamente no patriarcado, como Lilian mencionou, que é uma das razões fundantes dessa violência contra nós mulheres, né, dessa subalternidade, né? Então, muito lindo quando uma das nossas grandes relatoras especiais de violência contra a mulher disse: a violência de gênero contra a mulher não é destino. Ela é algo que foi construído por determinadas sociedades e, na medida em que ela foi construída, ela deve e pode ser superada. Não é verdade? Posto isso, eu quero dizer, não é, que a fala da colega, sempre colega Lilian, foi realmente muito boa. E ela trouxe muito daquilo que nós, durante anos, trabalhamos em conjunto. É interessante que, em relação a certas pessoas, desde os primeiros momentos, sentimos uma afinidade, não é? E é o que foi o que aconteceu. Desde que ela chegou, até o momento em que eu fui, porque ela ainda está lá, saí no final, em dezembro de 16, não é verdade? Sempre compusemos junto, lá no comitê. Lá no Comitê CEDAW, que tinha a sede em Nova York e depois passou a firmar-se apenas em Genebra. Hoje realiza 3 reuniões anuais de 3 a 4 semanas, não é? Em Genebra, nos últimos 5, 6 anos. Não é? Aonde, aliás, foi a política da ONU de concentrar todos os comitês que monitoram. Aí, então, explicando um pouquinho o que são esses comitês. Esses tratados que foram sendo construídos, como eu disse, após a Declaração Universal, eles já previram, quase todos, comitês, não é, que seriam responsáveis pelo monitoramento por parte dos vários países que assinam e ratificam esses tratados e convenções. Não é? Nós temos 9 grandes tratados e convenções do sistema ONU e nós temos 9 grandes comitês, não é? Que realmente, eu falo grande, não que eles sejam imensos, mas que eles realmente têm uma tarefa gigantesca. Se quiserem, inclusive, que eu rapidamente dê um pouquinho a noção, como é que é possível, no caso de nós, CEDAW, somos 23, é o comitê que tem mais membros, integrantes. Não é? Como é que nós vamos conseguir monitorar hoje quase 200 países que ratificaram a Convenção CEDAW? Então, é claro que existe toda uma metodologia para tal, é a obrigação dos Estados-parte, que é a nomenclatura de cada país, não é, que faz parte da Convenção ao assiná-la e ratificá-la. Não é? Nós recebemos, periodicamente, relatórios e nós nos debruçamos sobre esse relatório, né, os 23 integrantes. Não é? Agora, o que é muito interessante, o fenômeno que eu quero dizer aqui a todos, é o quanto a sociedade civil
organizada nos diversos países, inclusive o movimento de mulheres, muito especialmente organizado, ele, nos últimos anos, principalmente a última década, eu diria isso, Lídia, você concorda comigo? Principalmente na última década, 15 anos, 10 anos, não é? Eles se fizeram presentes, levando relatórios alternativos. Vejam que coisa interessante. Então, o Estado brasileiro, por exemplo, já esteve 3 vezes lá, ele apresentou o seu relatório. Relatório dizendo o quê? Dizendo de que maneira ele está cumprindo com as obrigações que assumiu no momento em que assinou e ratificou. O Brasil só foi 3 vezes. O Brasil está devendo. Ele está devendo novamente estar lá, já há 2, 3 anos que deveria ter retomado, não é? E eu não sei o que vai acontecer agora nos próximos anos, né, desse mandato presidencial atual. Mas o que eu quero dizer é que o Comitê CEDAW ele tem sido muito firme e, nessa firmeza, o movimento social das organizações não governamentais ou dos vários países, inclusive algumas são grandes internacionais, como o Human Rights Watch, por exemplo, e outras também, que nem especificamente só trabalham o tema da mulher, mas que, e muito também, cada vez mais, trabalham o tema da mulher, eles estão ajudando a iluminar aos diversos comitês, não só o nosso, não é? Efetivamente o que está ocorrendo em cada país. E aqui eu quero mencionar o que Lilian chamou a atenção das recomendações gerais da 33, que eu tive o prazer de ter um impacto pessoal bastante especial, na medida em que propus e que coordenei o grupo de trabalho. Demoramos 3 anos, mas foi um documento democrático, porque ele foi aberto, foi quase o começo de que o CEDAW começou a fazer isso. Ele não costumava antes fazer isso tradicionalmente, durante esses anos todos que ele existe, não é? Ele abriu para a comunidade internacional. E nós recebemos milhares de sugestões. Então, eu brinco que um dos maiores trabalhos que eu tive como coordenadora deste grupo, eu já falava para a Lília e para as colegas, foi de conseguir que a nossa Recomendação Geral 33, sobre o acesso das mulheres à justiça, não representasse uma colcha de retalhos, mas fosse algo tecido e bem tecido, que fosse um instrumento realmente capaz de abrir aos olhos dos vários Estados-partes de que, sem acesso à justiça, os direitos previstos nas constituições e na legislação ordinária dos vários países, eles praticamente que não têm efetividade. Não é verdade? Então, realmente, é uma ferramenta que eu sugeriria a vocês que conhecessem. Recomendação Geral 35. Da mesma maneira, com o mesmo entusiasmo, me refiro também ao que Lilian referiu-se, que é a Recomendação Geral número 35, que atualizou a Recomendação Geral de 1992, que era a número 19, não é verdade? É impressionante, eu quero dizer a vocês, a Convenção CEDAW, que é de 79, vejam como é interessante, ela não traz expressa a palavra violência contra a mulher. Agora, é muito interessante a gente procurar entender, do mesmo jeito que a Lilian propôs, por que a violência, né, contra a mulher? Why violence, né, against women? É muito importante a gente perguntar por que essa violência de não estar aqui, violência contra a mulher, de uma maneira expressa. Porque não haviam condições políticas para que uma convenção, não é, já determinasse, não é, que violência contra a mulher é algo absolutamente inaceitável por parte dos países e que eles devem ser considerados responsáveis pela violência contra a mulher a partir dos seus próprios agentes estatais, e o que eu acho interessante, isso deixa claro essa 35, que é de 2 anos apenas, ele diz assim, a violência
estatal, quer dizer, por parte do Estado parte, em relação à omissão que eles revelam quando, no Estado, existe, inclusive, violências entre pessoas da área privada, entre particulares, entre indivíduos, cabe ao Estado ser responsável, porque isso estaria demonstrando que não houve, seja uma política de prevenção, seja uma política, inclusive, de punição, uma política de reparação em relação à violência contra a mulher. Não é verdade? Mas isto, então, se conseguiu em 92, note, ela é de 79, como a gente falou, em 92, e agora, sim, há 2 anos atrás, é de 16, Lilian, a de 15 é a 33, e a de 16 ou 17 é a 35, sobre violência de gênero. E o nome, atenção, é Violência de Gênero contra as Mulheres. E aqui eu gostaria de pedir a vocês, não uma atenção só ao que eu vou falar, eu quero uma atenção ao tema, e que depois busquem outras fontes, muito além de nós, né, do que falamos, e eu ainda vou falar um pouquinho, sobre o tema de gênero e de violência de gênero, que ela deixou bem clara. Seria aquela violência que é, entre aspas, dedicada, imposta contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, ou que a atinge de uma forma desproporcional. Agora, o que é importante, para vocês entenderem bem, é o seguinte: o que significa isso pelo fato dela ser mulher? É algo que é porque ela nasceu mulher biologicamente. Então, é aqui que eu quero dizer que nós fizemos uma coletânea na PUC, e ela já está digitalizada. Isso é que é importante, não está com facilidade de ser comprado. É um livro que se chama Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade, em que existe essa dificuldade muito grande, Lília, eu não sei se lá na Áustria é assim também, de entenderem, juízas de boa vontade vêm me perguntar, mas não entendo bem o que é isso de gênero. Gênero é a mesma coisa que sexo? Exatamente. Então, dos trabalhos que a gente fez foi se debruçar sobre esse conceito de gênero, mostrando que esse conceito de gênero ele é um conceito dinâmico, não é? E que nós devemos tomar a sério as elaborações filosóficas e científicas que têm ocorrido, não é, em relação a esse conceito, porque nos ilumina. E por que nos ilumina? Por exemplo, a nós que somos sensíveis aos direitos humanos e, portanto, aos direitos humanos da mulher. Nos ilumina porque nos vai permitir a entender que, quando falamos em direitos humanos, já está o suficiente, porque estaríamos considerando todos os seres humanos. Ponto. De uma maneira neutra, como disse Lilian. Uma beleza quando ela falou o gender, a neutralidade em relação a gender é uma gender neutrality, né? É uma gender blindness, é uma cegueira de gênero. Eu tenho, inclusive, um artigo que tem esse nome, Lilian. É uma cegueira de gênero. E por que não queremos ir? Por que é muito mais difícil, e é difícil entender o que é gênero? É difícil entender o que é gênero porque entendemos, né, captar a violência contra as mulheres, não só porque a gente biologicamente é mulher, mas porque nós temos um gênero, isto é, nos é imposto um determinado papel a ser vivido na sociedade. E este papel, né, cultural a ser vivido, e que cada mulher deve, portanto, a ele se conformar, é o que muitas vezes é a, entre aspas, justificativa das violências. Eu quero dizer, Lília, e gostaria até de escutar, por exemplo, lá na Áustria, um número muito grande de feminicídios que você demonstrou uma atenção e um cuidado muito grande ao falar aqui hoje, muito grande de feminicídios são impostos às mulheres quando essas mulheres elas já mantêm uma união, em geral, estável, ou propriamente um casamento, não é?
E elas não querem mais. Elas dizem, não quero mais, vamos terminar a nossa relação estável ou matrimonial. Ou, algumas vezes, até uma relação de namoro. Não é? Elas terminam. E os homens não se conformam. E eles, então, matam. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque é que esse é um exemplo claro de que é um tema de gênero. Eu quero perguntar a vocês se nós, mulheres, matamos quando nós somos, principalmente as mulheres casadas, quando tradicionalmente havia muito esse fenômeno das mulheres casadas a partir de certa idade, depois que já produziu seus filhos, e já eles chegaram a uma idade, o homem entende, então, que não é mais o papel dele, ele não precisa mais lá. Se ele continuar provendo, mandando a pensão para os filhos, isso já está resolvido. Não é verdade? Eu quero saber se as mulheres resolvem esse assunto matando os respectivos parceiros que as abandonam. É muito comum. É muito comum. Eu quero dizer, esse é um exemplo bem claro. Porque eu quero dizer que a última palestra que eu fiz sobre gênero, vocês não imaginam, no Ministério Público. Depois de eu ficar... Eu que era palestrante, Lilian, sozinha, eu falei 40 minutos sobre gênero. E, quando eu falei, faço questão de que vamos abrir, e eu quero dialogar, não é? E aí, o que foi que aconteceu? Primeira pergunta. A senhora pode me explicar o que é gênero? Porque eu não entendi o que a senhora falou. Eu juro que eu, como professora, então, eu fiquei muito triste. Porque eu disse, meu Deus do céu, deve ser uma péssima professora. Eu fiquei 40 minutos tentando explicar. Mas, então, aí é interessante, Lília, a gente perguntar por que é tão difícil, até para nós, mulheres, e mulheres que fizeram, estudaram direito, estão no Ministério Público ou em qualquer outra carreira, são formadas na área do direito, e, mesmo assim, têm dificuldade. Agora, o que eu quero salientar um pouco mais na questão de gênero, pelo seguinte, nós falamos numa primeira onda do feminismo, uma segunda onda, teve uma transição do que eu chamaria de primeira onda para a segunda onda desse feminismo nosso último, né, que foi exatamente com Simone de Beauvoir, que, em 1948, lançou um livro que eu gostaria de sugerir a todas as aqui presentes. Leiam ou releiam. Eu já li os 2 volumes. Eu acho que já estou na hora de reler os 2 volumes. É uma coisa notável. Ela inicia o 2º volume dizendo: a mulher não nasce mulher, a mulher torna-se mulher. Então, o que eu quero dizer é uma base muito boa para nos ajudar a entender o que é gênero. Nós nos tornamos aquela mulher exercendo determinados papéis, como destino, buscando aquela outra expressão, como destino, e naturalizamos este fenômeno. Quer dizer, é natural isso. As nossas mães, as nossas avós, bisavós, tataravós, a história diz isso. E quem foge a isso? É impressionante, Lilian. Você sabe que eu tenho tomado contatos ultimamente com certas teses lá na universidade que mostram quantas mulheres, há décadas, em 2, 3 gerações para trás da gente, elas foram internadas em manicômios, porque exatamente elas não cumpriam aquele papel imposto pela sociedade. Então, muitas vezes, mulheres lésbicas. Outras vezes, menos vezes, sabemos todos, mulheres transexuais. Então, conforme a classe social, manicômio. Conforme a classe social, rua, e muitas vezes, o índice de feminicídio que nós temos de travestis é enorme. E você sabe qual é a idade média de um travesti aqui no Brasil viver? 33 a 35. Estou em dúvida entre 33 e 35, por causa dos números das nossas 2 recomendações gerais do CEDO, querida. Eu acho que é 35 anos. Isso é um verdadeiro absurdo. Agora, vejam, gênero, na hora em que, na terceira onda do feminismo, em muito, inclusive, a partir de teóricas, filósofas, como a Judith Butler, ele expandiu-se e passou a ser um conceito
muito importante para nós feministas que trabalhamos a discriminação e a violência contra as mulheres, é aí o momento em que, quando ele expandiu e passou também a abarcar a nossa preocupação, o nosso compromisso, eu tenho assumido esse compromisso aqui no Brasil, de também trabalhar com a população LGBT. You know what is LGBTI? É a partir daí, então, que a sociedade ainda mais se rebela, os conservadores, e principalmente os reacionários, e nós temos a dizer que a nossa grande preocupação, Lília, só para ir encerrando, eu quero saber quantos minutos eu teria a mais. Vamos combinar assim, você falou 22, mais 3 minutos, 5 Perfeito, minutos. isso. Eu só gostaria, então, de chamar a atenção de todos. E, Lília, já falei um pouquinho quando estávamos lá num cafezinho anterior, preambular. Nós estamos especificamente muito preocupadas, todas as pessoas que trabalham com os direitos humanos, e esses direitos humanos das mulheres e os direitos expandidos para a população LGBTI, porque exatamente sobe ao Poder Executivo hoje, não é? Um presidente que já fazia uma crítica virulenta ao que ele chamava a não neutralidade dos professores em sala de aula. E, Lília, um dos temas caros ao nosso Comitê CEDAW, que era a educação na área da sexualidade. Você se lembra que eu mesma era uma das que dediquei muito a minha atenção esses anos todos, não é? A chamar a atenção da importância da educação na área da sexualidade. E é exatamente nesse aspecto, não é, que surge uma expressão e um movimento chamado Escola Sem Partido. E a escola sem partido seria sem o partido das esquerdas e sem o partido de gênero. Não é? Então, especificamente focado, né, no tema. Não é? Não, e chegando a ser verbalizado de uma maneira meio difusa, a ideia de que, sim, a partir desse novo governo, vai caber, sim, aos comunistas, ou eles saem do país, ou eles serão presos. Né? É incrível, mas isso foi falado. Não é? E, em relação a gênero, proibição. Nós não temos que apresentar na escola o estudo de educação na área de sexualidade, porque nós vamos estar pervertendo as nossas jovens crianças brasileiras. Eles parecem ser, a impressão que dá, absolutamente ignorantes do acesso que essas jovens crianças têm hoje pela internet, do que significa sexualidade. Inclusive, sexualidades, sim, pervertidas, como, por exemplo, a pedofilia e outras pervertidas. E aí cometem uma coisa que eu acho assim realmente repugnante. Eles relacionam a homossexualidade à pedofilia. Isso é um erro científico. Não é só um erro filosófico, é um erro de boa vontade, de maior abertura humanística em relação à inclusão, à exclusão. Na verdade, é um desafio muito grande o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e o que eu gostaria é de que cada um de nós aqui presentes, não é, buscassem, né, verificar qual seria a maneira, né, pragmática, não é, de se comprometer a tentar barrar avanços retrógrados, como estão sinalizados para os futuros 4 anos de governo. Não é? Eu vou ficando por aqui, Lilian. Eu peço a você que vai haver um momento de abertura e, inclusive, que haja uma abertura também, é lógico, sempre, da Lilian a alguma dessas nossas dificuldades brasileiras do momento. Muito obrigada mais uma vez de você estar aqui. É uma alegria muito grande. E obrigada ao Instituto Fernando Henrique Cardoso.